Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que pensamos sobre algo assim que no nosso momento evolutivo nesta encarnação é assim de primordial importância e que poderíamos chamar de ascensão. Isto é, subir, sair do momento, do estágio em que se está e galgar outros parâmetros, por assim dizer, mais elevados do que esse atual. E essa ascensão, que fala exatamente de deixar estágios inferiores, de subir, ela não é fácil, ela é árdua e exige esforço persistente para que se atinja a meta, o objetivo. Na realidade, os caminhos vão se apresentar cheios de malogros. E esses malogros, esses fatos assim, inusitados que aparecem, eles vêm como se fosse um teste, chamando, despertando em cada um para a importância de não desanimar, mas de posicionar-se frente a eles e exatamente como fruto de experiências até passadas, mas também atuais, mudar em detalhes novos, em acréscimos bons. Esses empecilhos do caminho muitas vezes vêm inclusos em dores, e conforme a forma, o modo com o qual se reage em relação a eles, eles podem se tornar edificantes, superados, desgastando incrustações menos dignas, facilitando o aprimoramento, a confiança de que o ser é capaz, sim, favorecendo então o crescimento espiritual. É evidente que, se não houver essas condições, o indivíduo se apassiva. E aí vai somando, por assim dizer, comprometimentos espirituais. Então, e as experiências no decorrer da vida, elas não se extinguem. Elas vão aparecer novamente com outras vestes, com outros aspectos, e elas têm sim a função para testar se os resultados iluminativos foram fixados na consciência imortal do ser. Quando isso acontece, nesse momento ele se capacita para entrar numa outra linha de desafios que tem o mesmo objetivo: a superação para a ascensão. A marcha é lenta ou acelerada, prolongada, cansativa, alegre, veloz, mais lenta, dependendo tudo isso de como o ser decide a viver e a se posicionar diante dos desafios do existir. Se exatamente ele se postar de forma valorosa, fazendo crescer os valores espirituais, estabelecidos a passos firmes,
ele vence distâncias imensuráveis. Recordar que as dificuldades geralmente foram geradas pelo próprio ser. Não foi Deus, não foi ninguém que colocou os desafios na frente dele. Ele mesmo traz em si os questionamentos e as situações que precisa para superar-se, para ascender. Então, quando ele se conscientiza de que o desânimo não é só perda de tempo, mas também agravamento de possibilidades que estacionam em atrasos na marcha, quando ele resolve superar os impedimentos que, sem dúvida, exigirão sacrifício pessoal, a meta a ser atingida o aguarda. Então, empecilhos, estímulos fortes, lutas, amores, embaraços farão parte do caminho como experiências, para que, conforme as respostas que o ser der a essas situações, a ascensão torna-se uma realidade espiritual que caminha para a plenitude. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.